Olá, que bom poder mais uma vez chegar até você através desse vídeo, e a minha oração é que você seja tremendamente abençoado com essa mensagem da Palavra de Deus. Quero convidar você a ler comigo 1 João capítulo 4, versículos de 7 a 21. Nós estamos expondo este livro, essa carta de João, e hoje nós leremos então esses versículos. Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 7 a 21. É a palavra de Deus que é luz para os nossos pés e alimento para a nossa alma, nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, porque aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Oremos, queridos. Pai, que essa palavra que foi lida nesse momento e ao ser exposta agora, possa trazer luz para as nossas vidas e nos aponte a maneira que nós devemos viver, que honre o seu nome e que glorifique o Senhor. Nos abençoe e nos ajude através do teu Espírito Santo e abençoe todos aqueles que ouvirão essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós temos conversado ao longo de toda esses nossos encontros sobre essa carta, que fala muito para nós sobre o que é ser cristão. E João, ele discorre sobre isso durante toda a sua carta. Ele está escrevendo para cristãos, ele está escrevendo para pessoas que já tiveram uma experiência real e verdadeira com Jesus. E ele agora está dizendo aqui sobre como é de fato viver essa realidade de filhos e filhas de Deus. Ele estava combatendo nesse momento, nessa carta, uma heresia chamada gnosticismo, que estava querendo dividir a igreja na sua época. E uma das coisas e uma das afirmações erradas que aquele grupo afirmava é que nós poderíamos amar a Deus sem nos importar com o próximo. E João, então, neste texto aqui, ele faz meio que uma explanação e meio que desenvolve uma teologia do amor, afirmando justamente o contrário dos gnósticos. Que se nós amamos a Deus, este amor, ele deve ser expressado quando nós amamos o nosso próximo. Isto nós podemos ver em toda a sua recomendação, quando ele diz, amemo-nos uns aos outros. João, então, ele discorre aqui neste texto sobre o amor, sobre o verdadeiro sentido e significado do amor. Para João, o amor é muito mais do que sentir, muito mais do que sentimento.
E ele então, para definir de fato o que é o amor, ele traz e ele trabalha com alguns argumentos muito claros e muito bem definidos para que os seus leitores lá daquela época e nós também hoje possamos ter uma compreensão exata daquilo que é o amor e como nós podemos viver esse amor. E João então ele nos diz que o amor, ele tem uma fonte, ele tem uma origem. E ele nos diz nos versículos 7 e 8 que a origem do amor é Deus. O amor, ele não procede do coração humano, ele não é gerado como sentimento a partir do ser humano, mas o amor puro, genuíno, verdadeiro, ele vem de Deus, porque como ele mesmo diz no versículo 8, Deus é amor. E quando nós entendemos essa natureza do amor, essa origem do amor, então nós compreendemos que Deus, ao criar o universo e o ser humano, ele fez isso para que ele pudesse ter em nós um alvo específico do seu amor. Ninguém ama sozinho, ninguém ama de forma solitária. E nós podemos perceber isso que o próprio Deus, ele não é um ser solitário. Nunca foi. Ele é uma comunidade relacional que se relaciona no Pai, do Filho e no Espírito Santo. E este amor, então, é despejado em nós. Nós podemos ver que este amor, então, que sai do coração de Deus, é um amor que nos alcança e de maneira poderosa, maravilhosa, furiosa, nos envolve, faz com que a gente entenda que o Senhor tem cuidado de nós de um jeito muito especial. E João também, ele nos diz que este amor, cuja fonte é Deus, este amor, ele não é um amor subjetivo, mas ele é objetivo, ele é prático. E este amor, ele é revelado, ele é manifestado. E como que Deus revela, e como que Deus manifesta este amor? Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, é muito claro que João diz que o amor de Deus é revelado em Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Senhor, Deus nos ama de forma real e a maneira dele expressar esse amor é através de Jesus, daquilo que ele fez por nós através de Jesus. Nós sabemos pela palavra que o pecado, lá no início, ele quebrou os nossos relacionamentos. O pecado, ele meio que provocou um grave acidente em nós. Nós somos construídos, nós somos formados segundo a imagem e a semelhança de Deus. Mas o pecado veio e destruiu essa imagem. Essa imagem, ela foi corrompida. É como se, imagine só, um carro valioso, uma Mercedes talvez. E essa Mercedes bonita, com todo o seu valor, é uma Mercedes, mas por um acidente ela sofre uma colisão e aquele carro fica todo destruído e agora está ali no canto sem ser utilizado da maneira correta. Continua sendo a Mercedes, porém amassado, deteriorado. Foi isso que o pecado gerou em nós. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor nos ama de tal forma, e este amor foi expressado de tal maneira, que ele fez, segundo a palavra que João usa aqui, ele se fez propiciação por nós. O que foi isso? Ele se entregou por nós na pessoa de Jesus para poder restaurar essa imagem que foi corrompida pelo pecado. E agora em Jesus Cristo, o pecado foi perdoado e agora nós fomos novamente recondicionados e nos tornamos novas pessoas. Aquela Mercedes foi restaurada e agora nós vivemos novamente de um jeito maravilhoso. Isso foi possível por causa do amor de Deus expressado em Jesus Cristo. E quando nós continuamos lendo o texto aqui, ele nos diz, então, dentro de uma conclusão lógica, que a fonte do amor que é Deus,
que demonstra e revela o seu amor através de Jesus, nos leva e nos desafia através deste amor a vivenciarmos este amor também de maneira prática. E como que nós podemos viver este amor na prática? A palavra de Deus diz que se nós falamos que amamos a Deus e não amamos o nosso próximo, nós estamos nos enganando, fazendo Deus de mentiroso, e nós não somos filhos de Deus. Então a palavra de Deus aqui nos diz que nós devemos amar o outro como uma expressão do amor de Deus, porque Deus nos amou primeiro. E o fato dele ter nos amado primeiro, ele abriu o caminho para que nós pudéssemos imitá-lo nos nossos relacionamentos. Então, como que nós vamos vivenciar esse amor diariamente em nossas vidas? Quando nós olhamos para o outro, não como um ser isolado, não como um outro, como um diferente, mas que nós possamos começar a olhar para o outro como a nós mesmos. Entender que este outro, que é igual a mim, também é digno de ser amado. E nós podemos amá-lo. E nós amamos o outro quando nós, por exemplo, abrimos os nossos ouvidos para ouvir o seu clamor, a sua dor, as suas angústias, quando nós estendemos a mão, quando nós perdoamos, quando nós oramos por ele, quando nós falamos e anunciamos o amor de Deus através do Evangelho de Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz que quando nós fazemos isso, nós vamos estar vivendo com toda a intensidade a verdadeira significância, o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do amor. E o amor nos leva a isso, nos leva a essa prática. E nós podemos vivenciar isso todos os dias. Nós podemos amar até as últimas consequências. E nós podemos aqui, brevemente, concluindo essa nossa conversa, citar aqui 3 exemplos de como nós devemos amar de maneira prática e de maneira real. A palavra de Deus nos diz que Ruth, uma mulher que está na Bíblia, uma mulher moabita, ela, estrangeira, ela abriu mão de toda a sua casa, de todo o seu conforto para seguir, para poder acompanhar e acolher a sua sogra já velha, chamada Noemi. E isto é amor. Amor é ir até as últimas consequências, é poder ir, abrir mão de si mesma, um amor sacrificial para poder acolher a outra. A palavra de Deus nos diz de uma mulher que não mediu esforços para demonstrar o seu amor em atos quando ela lava os pés de Jesus e gasta todo aquele perfume precioso lavando os pés do Mestre. E por que ela fez isso? Porque ela sentiu e experimentou o amor de Deus por ela. Um amor que não mede consequências. E nós também podemos entender o amor de uma forma muito expressa através da vida do profeta Oséias, quando a palavra de Deus nos diz que amor é perdoar mesmo aquilo que é impensável perdoar. E ele faz isso quando ele casa com uma mulher, ela se prostitui, ela adultera, e ele vai ao encontro, perdoa para demonstrar que é esse tipo de amor que Deus tem por nós. Um amor que nos perdoa todas as vezes em que nós nos afastamos dele. Práticas de amor, exemplo de amor. E nesse texto, João, ele termina nos falando sobre isso, de que nós podemos sim experimentarmos este amor verdadeiro, que é muito mais do que sentimento. É um amor profundo, real, sacrificial, e nós podemos viver isso quando nós entendemos que este amor só é realmente vivenciado por aqueles que já experimentaram o amor de Deus em suas vidas. Um amor que nos leva agora ao outro, fazendo com que a gente possa sempre revelar na nossa prática de amor o verdadeiro amor de Deus. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde.
em nome de Jesus.